pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Está começando mais um Flagcast, o seu podcast semanal sobre futebol sem compromisso com a seriedade, pois aqui informação fica em segundo lugar. Chegamos, estamos começando mais um Flagcast, episódio número 2, e no programa de hoje já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo de futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e que a muralha da China não vira o muro de Berlim. Eu sou Ana Beatriz Zayati e a decisão vai sair dos pés de um não goleador. Saudações, galera do mal, eu sou o Nick e tô bem chateado que meu amigo Valdemar Cachaça Cruzeirense não pôde participar do podcast, porque eu já estava preparado para sugerir a aposta, infelizmente ele não está presente. E no programa de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva da Copa do Brasil, lembrando que não estamos no dia da final ainda, hoje é quarta-feira, mas ainda não sabemos o que aconteceu, o que vai acontecer. Se você está ouvindo esse podcast depois, aí você já sabe o resultado, ainda será uma surpresa para nós. E vamos falar exatamente sobre os jogos, os principais acontecimentos da Copa do Brasil e comentar um pouco sobre os dois times que chegaram à final, Flamengo e Cruzeiro. Nessa final, o primeiro jogo foi 1-1, lembrando do Maracanã, foi 1-1. E agora vamos para o segundo jogo no Mineirão e vemos o que foi que aconteceu até lá. Você lembra do último episódio que eu falei, né? Ainda estão meio mais ou menos, e seja o que Deus quiser. O rapaz é incrédulo. Eu sou um cara cético. Eu só acredito vendo, mas seja o que Deus quiser. Você é sádico. Você não é cético, você é sádico. É diferente. Se o Flamengo jogar metade do que jogou contra a Chapecoense, metade do que jogou no primeiro jogo, eu vou acreditar. Mas Guerreiro tá aí de volta, graças a Deus, mas infelizmente Muralha será o nosso goleiro e... Ai, Jesus. Cara, mas posso falar? Vale. Eu acho que esse negócio aí do Thiago ter machucado é algum sinal. Eu acho que vai ser a noite do Muralha. São os deuses do futebol fazendo a gracinha ali. Eu acho que vai ser a noite dele. É a noite da redenção, o nome disso. Sacaneando com o meu coração, você quer dizer, né? Sim, sacaneando com a nossa cara mesmo, exatamente. Quando a gente vai torcer pro Flamengo, a gente torce assim, vai escolher o time. Torce o Flamengo, modo hard, easy ou médio, né? O Flamengo sempre gosta de jogar no modo hard, aguenta coração. Mas o Flamengo é justamente isso. Quando a gente tá meio desacreditado, ele vai lá e a gente fica até meio assustado e tal. E, meus amigos, vamos falar um pouco sobre esse novo formato da Copa do Brasil. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Cara, assim, na verdade, não fez muito o meu estilo, não. Mas, primeiro, eu acho que, na verdade, uma coisa que eu nunca vou entender e que eu acho que estraga a Copa do Brasil é esse regulamento aí que a gente não pode usar os jogadores. Eu acho isso de um absurdo. Eu acho que isso estraga o campeonato, na verdade, um pouco. Eu acho que foi o que mais pegou nesse ano, porque assim, o formato mudou um pouco, esticou um pouco mais, né? Até o final do ano. Eu gostei disso, particularmente eu gostei. Porém, essa regra, né, de você não poder adicionar jogadores após a segunda janela é simplesmente inacreditável. Que nem o pessoal tava comentando nos canais de esporte, tá falando assim, acho que esqueceram, porque só pode. Deve ter falado assim, rapaz, esquecemos de botar a regra de adicionar jogador depois. Até porque a janela da Copa acaba fechando antes da janela. Não, exatamente. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? O Flamengo tava na semifinal, quando não sabia se o Guerreiro podia jogar. Na verdade o Guerreiro tava mais machucado, se não voltava. Que ele foi curado pelo amor da Ana Beatriz. Depois a gente lembra disso aí. E o Flamengo podia usar o Lincoln, que não estava inscrito na competição. Mas ele podia ser inscrito para fase. Mas os que chegaram no clube no meio não podiam. Cara, só exato. absurdo. E também tinha um jogador que a gente não podia usar, o goleiro, não sei, porque jogou uma partida em um time, não sei qual que era, e não podia jogar, e o Lincoln, que não estava inscrito, podia jogar. Não, o cara já ter jogado
por outro time na Copa do Brasil, acho justo não poder jogar. Agora, Everton Ribeiro não jogou na Copa do Brasil, o cara jogou... Não, sim, exato, a janela da Copa fechou antes da janela de vinda do Everton Ribeiro. Exatamente. Diego Alves, a gente não poder usar, até mesmo pro Cruzeiro, que é o Sassá, né, pra ele. Mas a gente não poder usar. Exatamente, você está bem sofrendo. Mas o Sassá jogou pelo Botafogo na Copa do Brasil, aí é justo não poder é nele. verdade, é verdade. Agora, pô... Agora fica complicado você não dar um jogador que vem do exterior, que não participou da competição. Cara. Já, além desse problema de entrada de jogadores após a janela, esse ano teve a mudança da fase inicial, né? Que antigamente um time tinha jogo ida e volta, um time que ganhasse fora de casa por mais de 2 gols eliminava o time, geralmente time pequeno. Porém esse ano mudou, deixou o jogo único. Só que aí acho que o pior problema dessa questão foi que o jogo, quando o time grande vai jogar fora, é jogo único, porém se um empate já classifica eles, né? Eu achei isso uma sacanagem, porque o time pequeno ele luta por um empate para levar para os pênaltis. E aí você tira a única possibilidade do time, digamos assim, a única não, mas assim, a maior possibilidade do que eles mais lutam para tentar fazer. O que mais acho que todo mundo lembra que no começo, na segunda fase ainda da Copa do Brasil, o Corinthians quase saiu, quase foi eliminado por Brusque, que quase conseguiu. Foi um jogo de 0-0, ele ainda levou para os pênaltis, e já na segunda fase. Na segunda fase já não tem essa questão do sobre gol. Sobre isso aí, cara, dos pênaltis, o Corinthians estava a um pênalti de ser eliminado e o cara perdeu nesse jogo aí. Exatamente, foi. Eu lembro que eu tava assistindo o jogo e eu falei, caramba, a chance de vida dos caras eles conseguiram perder. Exatamente, cara. A gente já falando agora da Copa do Brasil, do formato e tudo mais, vamos, antes da gente começar a falar especificamente de cada jogo e tudo mais, vamos focar aqui nos jogos que cada equipe fez até a final, né? O Flamengo jogou a partir das oitavas, o Cruzeiro tá desde o início da competição, né? O Cruzeiro e o Flamengo tiveram um caminho diferente, porque o Flamengo entrou a partir das oitavas e o Cruzeiro tá desde o começo, né? Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro pegou Volta Redonda em Volta Redonda e venceu por 2-1. Essa foi a primeira fase. Na segunda fase, o Cruzeiro enfrentou no Mineirão o São Francisco do Pará e venceu por 6-0. Já na terceira fase foi... Chocolate. Na terceira fase foi de volta, né? O Cruzeiro pegou o Muricy de Alagoas, ganhou em Alagoas por 2-0 e no Mineirão por 3-0. 5-0 de agregado, né? E aí, já na quarta fase, antes das oitavas, ele pegou o São Paulo, venceu o São Paulo por 2-0 no Morumbi e no Mineirão perdeu por 2-1. Ele se classificou pelos agregados. E aí nas oitavas de final já entrou o Flamengo. O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 1-0 no Mineirão e empatou em 0-0 em Chapecó. O Flamengo empatou em 0-0 no Maracanã com o Atlético Goianiense e venceu por 2-1 no Serra Dourada. Nas quartas, que já tá mais fresco um pouco na cabeça de todo mundo, né? O Flamengo venceu o Santos por 2-0 e perdeu na Vila Belmiro por 4-2. Enquanto o Cruzeiro pegou o Palmeiras, empatou em 3-3 também no Palmeiras e depois no Mineirão empatou por 1-1. Passou pelos gols fora. Semifinal, Flamengo 0-0 com o Botafogo, 1-0 com o Botafogo na volta. Cruzeiro 1-0 com o Grêmio, 1-0 na conta também e ganhou nos pênaltis por 3-2. E aí tivemos há 3 semanas a final, que o Flamengo na final empatou em 1-1 com o Maracanã. Essas foram as duas campanhas das equipes. Os times grandes tiveram uma grande dificuldade nas primeiras fases. Se vocês observar, muito time passou aperto. O Paraná ganhou do Atlético Mineiro dentro de casa. Outros times também quase rodaram aí para time pequeno, viu? Não, fora que a quarta fase teve muito confronto de time grande, né? O Corinthians pegou o Inter, foi eliminado pro Inter. Exatamente. E o São Paulo foi eliminado pro Cruzeiro. Exatamente. O Fluminense perdeu pro Goiás, né? O Fluminense perdeu pro Goiás de 2-1 fora e conseguiu fazer o resultado dentro de casa. O Sport também quase perdeu pro Joinville e foi pros pênaltis. O Vasco foi eliminado na terceira fase, inclusive, por Vitória da Bahia. Nem na quarta fase foi eliminado antes. Bem lembrado, bem lembrado. O Vasco perdeu pro Vitória. Perdeu, na verdade. Perdeu. Saiu. Uma das coisas boas desse ano, da nova regra, foi que os times da Libertadores podem jogar. Eu acho que deu uma incrementada melhor para dar um clímax mais gostoso na Copa do Brasil. Mas eu acho que é assim desde 2013, se não me engano, os times da Libertadores jogando. Não, mas agora são todos.
todos os times, independente de ser eliminado ou não da Copa do Brasil. Antes, tanto que o Grêmio tava jogando, né? As duas competições ao mesmo tempo. Sim, porque a Libertadores acabava antes, agora é ao mesmo tempo isso. Mas o calendário ficou mais apertado com isso. Por conta da Libertadores também, deu esticada nos dois. Agora, escroto eu achei foi a questão da final. Você tem um jogo no começo do mês e o segundo jogo 3 semanas depois. O pior desse calendário, né, da Copa do Brasil, de 3 semanas de diferença, é que ele estava programado nesse ano para ser pior, cara. Estava programado para ser a primeira final no dia que foi, né, no dia 7, e a outra no dia 12 de outubro. Tinha mais de um mês de diferença de um jogo da final pro outro. Pelo menos reduziram. Quebra o clima demais. Totalmente, cara. Totalmente. Mas eu acho que o pessoal que está nos ouvindo nesse momento não está muito preocupado com essas coisas. Eles querem saber do jogo de hoje. É hoje a final. Eu não aguento. Eu estou tentando manter meus nervos calmos, entendeu? Eu ainda tô, toma um cafezinho, relaxa, não se empolga. Cara, eu nunca vou conseguir ficar calma em dia de jogo, nunca. Não dá, não tem café, não tem calmante, não tem. O problema é que eu me empolgo eu fico muito nervoso e na hora do jogo eu não consigo comer, eu não consigo tomar água. Eu também não. Eu fico extremamente gelado. Eu também não consigo fazer nada. Agora vamos só recapitular um pouquinho a trajetória do Flamengo, que entrou nas oitavas depois da Libertadores. Primeiro pegou o Atlético, aquele jogo horroroso que a gente viu no Maracanã no primeiro jogo, e aquele sufoco que a gente passou lá no Serra Dourada. Quem teve o caminho mais difícil para vocês? O que você acha? Flamengo ou Cruzeiro? Qual teve o caminho mais difícil? Olha, eu acho que eu vou no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ele passou mais perrengue assim para chegar, porque ele pegou, na verdade, se bem que a gente também pegou 2 grandes ali, o Botafogo meio embalado. O Cruzeiro pegou 3, né? Ele pegou 3, não foi? Você falou ele aí. Ele pegou São Paulo antes. Inclusive antes da gente entrar na competição. São Paulo, Palmeiras e o Grêmio na semifinal. O Grêmio, então eu acho que o dele foi mais complicado, porque o Grêmio é o Grêmio, né? Que pra mim ele tá sendo o time brasileiro mais forte. E aí o Flamengo pegou o Botafogo embalado ali e tal, mas é aquela coisa de clássico, tá sempre meio que aberto. A gente pegou aquele jogo horroroso mesmo do Atlético Goianiense, que eu lembro que a gente ainda tava naquele clima da eliminação, e aí ainda passou um sufoco, que a gente falou, cara, só falta ser eliminado pro Atlético Goianiense ainda. Mas acho que o Cruzeiro. Passou perto. Passou perto. Eu vou seguir a retórica de que o Cruzeiro pegou o caminho mais difícil, não só por já ter pegado o São Paulo antes, mesmo da gente entrar no campeonato. Em todas as fases o Cruzeiro pegou um adversário mais forte que a gente. Nas oitavas a gente pegou o Atlético Goianiense, eles pegaram a Chapecoense. É nivelado, mas a Chape ainda é mais time que o Atlético Goianiense. Isso é indiscutível. Sim. E a Chape ainda não tava nessa crise toda que tá agora. Tava bem, pô. Tinha gente apostando na Chape. Até porque o Cruzeiro na época tinha sido eliminado na Sul-Americana pro Nacional do Paraguai. Então acabou que a gente que botava fé na Chape, inclusive. O Mano tava muito contestado. Tava. E na fase seguinte eles pegaram o Palmeiras, a gente pegou o Santos. São 2 grandes equipes, mas até pelo que foi o jogo com o Palmeiras, cara, a gente acredita que foi mais difícil pro Palmeiras. Contra o Palmeiras. Não teve vitorioso em nenhum dos 2 jogos, foram 2 empates decididos pelos gols fora. Já Flamengo e Santos foi num jogo só uma equipe jogou, no outro só outra. Acabou que também foi decidido nos gols fora, mas bem mais desequilibrado, inclusive. Quase. Gente, era o meu aniversário. Aí fizeram uma surpresa pra mim pra assistir o jogo e tal. Eu falei, cara, só falta o Flamengo ser eliminado num vexame. E passou perto de novo. E não foi um presente bom, né? Não foi. Porque depois daquele jogo ninguém ficou feliz. Não teve esse. Eu acho que o Zé Ricardo ficou feliz da vida aquele dia. De verdade. Eu também vou nessa de que eu acho que o Cruzeiro realmente teve um caminho mais difícil, enfrentou adversários mais qualificados que a gente, por ter começado do começo e por ter enfrentado adversários mais difíceis. O jogo, pra mim, até agora, um dos jogos mais épicos de todo o campeonato foi o 3-3 contra o Palmeiras, o Cruzeiro e Palmeiras, que o Cruzeiro conseguiu, no primeiro tempo, destruir o Palmeiras, mas o problema é que no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu levar também 3, então ficou meio a meio, né?
e acabou classificando pela diferença de gol fora de casa. Cara, eu acho E também sinceramente classificou contra o Grêmio, assim, foi nos contra o pênaltis, Grêmio, foi um jogo meio Nos Foi, pênaltis. É. No é bem pênalti. nervoso. O Flamengo, eu acho que tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, quanto o Grêmio e Botafogo, que cada um enfrentou nas semifinais, que já foi mais pra frente, naquela altura do campeonato, naquelas circunstâncias, eu acho que não teria diferença. Tanto pegar o Botafogo quanto pegar o Grêmio é bem nivelado, tanto que se enfrentaram recentemente na Libertadores, foi um jogo duro pros dois, então acho que naquele momento estava nivelado. O problema é que o Grêmio fez diante do Cruzeiro uma partida muito mais gloriosa, muito mais digna. O Botafogo abriu mão de jogar totalmente contra o Flamengo, não jogou o que a gente esperava que fosse jogar. Mas- Inclusive, eu fiquei com muito medo antes do jogo de volta contra o Botafogo. Eu escrevi coluna falando que eu tinha medo do que ia acontecer, que eu tinha cara de 1-1, que o Flamengo ia ser eliminado e tal. Acabou que não aconteceu. Eu tô muito mais confiante nesse jogo do que eu tava contra o Botafogo, o jogo de hoje. Então, eu também. Mas eu acho que assim, por exemplo, o Grêmio, ele causava aquele certo receio por ser o Grêmio, né? Que o Grêmio é o Grêmio. Mas assim, o Botafogo, eu acho que nessa parte também o Botafogo, primeiro que era a melhor campanha do Botafogo, tava todo mundo muito embalado, e era a chance do Botafogo de conquistar um título que não tinha conquistado, então os jogadores queriam muito aquilo, o Jair queria muito aquilo, então o Botafogo tava jogando também o jogo da vida e além do que era o Flamengo, né, que é rival. Então era o jogo da vida, e pro Flamengo Além eu de acho ser que era a mais... vingança de 2013, né? Exato. E eu acho que era aquela questão assim, o jogo era mais perigoso pro Flamengo na altura do campeonato. Exato. Eu também fiquei muito, muito tensa contra o Botafogo. Eu falei, cara, eu fui pro Maracanã, assim, num nervoso, e quando o Diego Joga na gol, cara. Joga na cara. Deixa ela. Joga na cara. cara, e quando Pra o quem Diego... não sabe, nós não moramos no Rio de Janeiro. Tanto Eu nem também eu, não. nem a Ana, nem o Nick. Eu mais Então, longe a ainda, gente- inclusive. O Nick mais longe ainda. Sabe o outro lado do mundo? Então, tá lá, o Nick tá lá. Pior que eu ainda. Mas, né, algumas pessoas que estão entre nós conseguiram ir no Maracanã, a gente não. Consegui meu primeiro eu jogo moro- no jogo Maracanã. Eu moro onde Judas perdeu as meias. Eu também acho que o Flamengo correu mais risco no jogo do Botafogo, É. porque o estilo de jogo que o Botafogo ia empregar contra o Flamengo era mais perigoso pro Flamengo, porque o Botafogo jogava no contra-ataque, o Flamengo ainda tava a questão, o Rueda ainda tava chegando, tinha saído o Zé Ricardo, a gente ainda não sabia o que ia acontecer. O Flamengo tava Teve bagunçado demais. Não, Tava todo bagunçado, O adversário- a gente tinha perdido um jogo. exatamente. O adversário que o Flamengo leva pro Botafogo, o Flamengo joga o jogo que o Botafogo quer. O Botafogo quer enfrentar o adversário que joga Exatamente. Como o Flamengo Cara, mas eu fala. acho que... no Campeonato Brasileiro daquele jeito. O Campeonato Brasileiro, lapada de 2 eu a 0. acho que a maior sorte do Flamengo, sorte assim, o que ajudou muito o Flamengo nessa semi contra o Botafogo, é porque o Rueda já tinha enfrentado o Botafogo. Então o Rueda não conhecia o Flamengo, mas o Rueda conhecia o Botafogo. Ó, o jeito de jogar do E soube Botafogo. montar o time, exatamente para enfrentar. E conseguiu anular o Botafogo exato, naquele jogo. porque ele já tinha enfrentado o Botafogo. Então, assim, ele não conhecia o Flamengo, mas ele conhecia muito bem o Botafogo, porque ele já tinha até perdido o Botafogo. Então, eu acho que foi um ponto muito Exato. positivo pro Flamengo nessa semi. Agora, o segundo jogo foi aquele de botar a coração na boca, porque eu estava extremamente preocupado, porque o Flamengo tinha feito um bom jogo até no primeiro jogo, porém não tinha marcado gol. O que deixava a preocupação ainda pior para o segundo jogo, porque isso você já levava vantagem para o Botafogo, porque um gol, um empate já era. Então o Botafogo jogou sabendo disso, né, com essa expectativa. Eu acho que o Botafogo jogou com a proposta de um empate. Eu não achava que o Botafogo ia achando que ia ganhar da gente no Maracanã. O Botafogo, na verdade, ele entrou pelo 0x0. Eu já acho que o Botafogo entrou por um empate 1-1 no máximo. Eu acho que foi 0x0. Porque sabia o que o Gatito, Flamengo- ele fazia cera com 10 minutos de jogo. Não, então, o que eu acho é o seguinte: o Botafogo jogava por uma bola, que se não viesse também, sabe? Porque eles estavam seguros, pelo menos em Tava. questão ao pênalti, né? É, Então eles tinham essa segurança. mas pelo menos se for pros pênaltis, a gente tá bem, a gente tem goleiro que pega pênalti. Né? Se não for, tá bom, tá. Se conseguir ganhar no tempo normal, melhor ainda, entendeu? Acho que era essa a pegada do. Não, foi um jogo tão nervoso. Que era isso, até isso que eu ia falar lá quando eu tava lá no Maracanã. Que aí o Diego fez o gol. Cara, eu não sei se eu ficava feliz, aliviada do tempo que tá passando, ou se eu ficava com medo. Porque eu falava, cara, um gol dos caras acabou.
Não foi pra deixar tranquilo, não foi? Não Deu foi. tranquilidade, assim, Não. aquela que você esperasse. Aquilo ali foi fizemos pra o gol, agora matar o vamos. torcedor. Eu também, pior que aqui de casa eu fiquei com o mesmo sentimento. Agora, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo para o Grêmio, fora de casa, né? O Grêmio jogando na Arena. E conseguiu ganhar do Grêmio no segundo jogo do Mineirão, levando para os pênaltis, né? Ou seja, eu acho o Cruzeiro, a gente ficou preocupado com 1-1 dentro do Maracanã, porém o Cruzeiro também perdeu o primeiro jogo, né? Ou seja, nada é garantido. Agora, como aquela questão de jogo fora, o Flamengo, né, pecou demais em ter levado esse gol do primeiro jogo, mas nada garante ainda. Eu ainda estou muito cético, eu ainda acredito porque temos Guerreiro agora de volta. Vai ser, para mim, vai ser o maior diferencial do Flamengo daquele primeiro jogo, vai ser ele que faz aquela falta para esse tipo de jogo que a gente, por mais ser aqueles, né, que diz que Guerreiro é subestimado e tudo mais, mas eu falo, meu filho, nesse jogo é Guerreiro faz falta sim, a Ana pode dizer isso bem sobre isso, né? Eu tava segurando aqui. Eu acho que... Não entendi por que ela entende bem. Não entendi por que ela entende bem. Explica pra eles por que você entende bem. O amor cura tudo. Eu tô indo pro Mineiro pra ajudar esse empurrão com esse amor, pra ele conseguir decidir pra gente. E eu acho que o Guerreiro faz toda a diferença ali na frente, em relação a tudo, a presença dele na área. Eu acho que respeito. E eu acho que vai ser essencial pra ele nesse segundo jogo. Eu acredito até que pode sair dos pés dele, tô torcendo pra isso. Se for, eu desmaio. Mas, e é nosso artilheiro, né? Na temporada. Dizem aí que ele não é goleador, mas é nosso artilheiro na temporada e na década. Então eu acho que isso faz a diferença. A Ana Beatriz defende o Guerreiro como defende o marido, né? Vamos lá. Mas, sinceramente, mais o Guerreiro jogar, eu acho que. Inclusive. Eu acho, sinceramente, que o Guerreiro faz muita falta, não só pelo nome, né? Que o Guerreiro em campo causa muito mais medo ao adversário, preocupação ao adversário do que, por exemplo, o Zeu se jogasse, ou o Paquetá. Eu acho que a presença do Guerreiro assusta mais, mas eu nem acho que esse seja o maior fator do ganho que a gente vai ter com o Guerreiro em campo. Eu acho que o Flamengo joga diferente com o Guerreiro em campo. Nem é o Guerreiro, mas um jogador com o perfil do Guerreiro, sabe? Que joga, que se movimenta, que recebe de costas faz aquele pivô, sabe? Que tem aquela visão de jogo que não só define jogadas, que na verdade define até bem menos do que trabalha em jogo, sabe? Ele é muito menos finalizador. E o Flamengo joga melhor, o Flamengo joga mais solto com o Guerreiro em campo, mais leve. Isso pra essa final é essencial, cara. O que me deixou mais preocupado para essa final, na verdade, o que me deixou mais cético nesse campeonato, na Copa do Brasil, em relação ao Flamengo, foi que aquele jogo contra o Santos, o segundo no caso, né? Que até conseguimos fazer o primeiro gol, eu falei, pronto, estamos tranquilo, agora é nosso. Mas aí o Flamengo dá aquela cagada, Zé Ricardo conseguiu ferrar o time mais ainda, desmontou o time todinho, bagunçou, Muralha falhou, o Vaz também falhou, e a gente conseguiu perder de 4-2, eu tava falando assim, cara, a gente vai ser eliminado, eu narrava os gols, eu falava assim, a gente vai tomar um gol ainda, era gol, e Ana, vai tomar o segundo gol, e tomamos o segundo gol. Eu falei que eu considero o Santos, apesar disso que a gente falou do Flamengo, se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Santos provavelmente eliminaria o Flamengo, né, na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos é muito mais perigoso na Vila Belmiro do que o Cruzeiro nesse novo Mineirão, pós-Copa do Mundo. É bem mais esses estados meio Nutelas, né? Eu acho que é muito mais raiz a Vila Belmiro, a pressão que a torcida do Santos exerce e tudo mais. Apesar do que aconteceu do Santos semana passada, com a ação de Guayaquil e tal, eu realmente acredito que o Santos em casa é mais perigoso. O fator casa do Santos é mais perigoso. E o Cruzeiro perdeu pro São Paulo dentro de casa, nas quartas. Tem tudo isso, com certeza. E o que eu acho exatamente isso, se o campo fosse neutro, a final de hoje fosse campo neutro, eu acho que o Flamengo seria favorito pelo elenco que tem, pelo time que tem e tal. Apesar do eu achar o Cruzeiro apresenta futebol ligeiramente melhor, não vou dizer que é muito melhor, não, é um pouco melhor, talvez. Talvez mais consistente um pouco, porque eu acho que o Flamengo ele tá... Nem digo futebol consistente, digo o momento, acho que o momento do Cruzeiro é um pouco melhor. Então, porque o Flamengo ele tá muito, é um jogo bem, outro jogo ruim, um jogo bom, outro jogo bosta. Sim, mas não conta tirar o Flamengo, por exemplo, é o melhor ataque do Brasil em tempo, sabe? O Flamengo tem não sei quantos gols aí, tem todas as reportagens do melhor ataque do Brasil e tal. O Flamengo realmente... Se fosse o campo neutro, apesar de tudo isso, o Flamengo seria favorito. Eu acho que iguala tudo pelo Cruzeiro jogar em casa. Mas Cara, eu acho... a gente sabe, por exemplo, não tem gols fora de casa. O 0x0, 1x1 como se fosse 0x0. Então,
Sabe, não faz diferença. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro, ele é mais organizado jogando e mais consistente também. Então, o Cruzeiro, ele mantém essa coisa. Tanto que o Mano, há muito tempo atrás, ele falou assim: a gente não pode ser o melhor time, mas a gente vai ser o mais organizado. E eu acho que ele conseguiu organizar. O Flamengo, eu tava muito insegura, porque eu falava assim: cara, a gente tá vivendo uma fase de jogar mal, jogar meio ruim com o Rueda, na semana errada, porque a gente estava jogando contra o Botafogo mal, a gente teve o jogo contra o Chapecoense horroroso, e era uma semana muito decisiva. Aí quando o Rueda passou aquela coletiva que ele falou, tem que guerrear e não jogar bonito e tal, e o time contra a Chape entrou nesse espírito, eu acho que ali foi o momento certo para o Flamengo jogar aquele jogo daquela maneira, para dar confiança para o torcedor e para o próprio time. Eu acho que o time precisava de um jogo bom daquele e a torcida também. Então agora eu acho que isso fez do Flamengo um pouco mais forte para o jogo. E o Cruzeiro organizado. Eu concordo, eu acho até que eu já vi uma melhora do time no jogo contra o Sport, que precedeu a partida com a Chapecoense, já vi uma melhora. Ainda não era o time que a gente queria ver, mas já teve uma leve melhora. E quando o Chapecoense foi feito o jogo pra mostrar que ele é capaz de jogar como a torcida quer que ele jogue. Só que, técnico, detalhe, o jogo que ele fez contra a Chapecoense foi com o time inteiro, né? Completo. E contra a Copa do Brasil a gente não vai poder jogar com o Diego e Everton, ou com o Diego Alves no gol, ou aquela coisa toda. Tem esse pequeno detalhe. Verdade. Eu acho que ele vai começar com o Gabriel. Ele deu uma testada no Gabriel. Não, pelo amor de Deus. Bate na madeira, porra. Não. Ele deu uma testada no Gabriel. Eu não assisto mais, aí essas coisas assim desmotivam a gente, sabe? Eu acho que ele vai. É porque o Everton, ele tá machucado, né? Ainda é dúvida, né? Eu discordo. Certo que não. Pelo que eu tenho visto nesses últimos dias e tal, eu tenho a sensação de que ele vai estar de trauco na esquerda. Estilo Zé Ricardo? Daquela traucada. Quando o Zé Ricardo fez isso, não foi ruim, né, cara? Não, o problema não é você poder usar quando precisar o trauco mais à frente. O problema do Zé Ricardo, quando ele fez isso, foi querer colocar o trauco na frente em todos os jogos. Aqueles ele laterais que avançavam muito, eram muito ofensivos, jogos, né? Não, nem o trauco não é nem como lateral. Na posição que o Everton joga, ele botou o trauco uma vez, deu certo. Ele botou até na Libertadores. E ele queria colocar sempre. Ele botou uns 7, 8 jogos seguidos ali, o trauco todo jogo ali, cara. E aí não dá certo. Aí, evidentemente, não vai dar certo, cara. Mas aí improvisar o cara todo jogo. Com o Zé Ricardo no final, assim, já do meio pro final, tava muito bagunçado. O Rueda, ele fez o básico ali de organizar. Foi, Assim, não dá pra culpar o Rueda ele trabalha ele muito ainda conseguiu, a parte né? defensiva. Ele ainda conseguiu arrumar de um jogo pro outro o Flamengo contra o Botafogo, aquele na Conseguiu, semifinal. cara. De um jogo pro outro, em 2 dias conseguiu a parte defensiva. E a gente tem só uma derrota, são 10 jogos, a gente tem uma derrota com o comando do Rueda. Não, se o Flamengo não for campeão hoje, isso é importante frisar, se o Flamengo for vice pro Cruzeiro, não será culpa do Rueda. Não, Não, de jeito nenhum. Também não sei se será culpa do Zé Ricardo, porque ele já não tá no time já tem um tempo e tudo mais, mas sem dúvida que não será culpa do Rueda. Não. Nem do Rueda, nem do Ricardo. Cara, eu acho que esse ano nada que o Rueda fizer será culpa dele. Nada que acontecer com o Flamengo será culpa do Foi o que eu comentei quando o Rueda chegou. Eu falei, o Rueda chegou agora. Esse ano não vai ser parâmetro para dizer nada, porque já chegou pegando um time, o time não é dele, já pegando uma fase muito contestada do time, o time em queda, jogadores em queda de rendimento, e pegou na paz 3 meses para chegar em um novo país, pegar uma nova filosofia de jogo, se adaptar. Então, nada que acontecer, lógico que tem jogo que ele realmente errou na escalação, isso foi óbvio, teve alguns jogos. Mas não dizer assim, culpado, tipo, se ele botar o Gabriel, eu vou falar culpado. Agora, se ele entrar com o Vinícius Júnior, o Berril, aí não. Eu acho que com o Rueda a gente tem até mais ponto positivo até agora do que negativo. Por exemplo, o Paquetá, que tem sido bem utilizado e tem correspondido. O Cuejá, que tá tendo a chance dele, tá aí mostrando que ele merecia a vaga de titular. Então, acho que ele tá sabendo, por ele ter chegado agora, querer conhecer as peças, querer conhecer o time, ele tá sabendo usar jogadores que a gente, às vezes, não sabia que poderia usar ali. Que ele colocou uma vez o Paquetá de centroavante ali, improvisado. Foi legal também, foi bom, a gente viu que é uma opção. Então, eu acho que tem mais ponto positivo, na verdade. Eu acho que ele até ele já ajustou bastante coisa para pouco tempo. Então, assim, não tem como botar nada de ruim na conta dele, não. Posso dar aquela polemizada?
começar aquela fase do hashtag tumulto, né? Que eu sou seguidor assíduo do tumulto. Eu, basicamente, cara, eu entraria com o Conca, mas não entraria com o Gabriel, sabe? Acho que até o meu amigo falou isso hoje. Eu entraria com o Conca, não entraria com o Gabriel, cara. Meu amigo falou isso hoje. Não, se for entrar Conca no lugar de Gabriel, até eu concordo. Conca uma perna melhor que o Gabriel, cara. Exatamente. Mas tem o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius, eu não aposto no Vinícius 90 minutos, não. Você acha que ele serve mais como elemento surpresa? Eu não... Ontem eu até falei que eu começaria com o Vinícius, mas aí depois eu mudei minha opinião, porque realmente eu acho que o Vinícius Júnior ele entraria no final, caso não estivesse funcionando muito ali. Mas eu não confio nele pra sustentar 90 minutos, não. Não sei. Tenho esse pé atrás com o Vinícius. Não, pro jogo de hoje, cara, eu acho que... Você não acha válido o Paquetá? Não, sim, acho que com certeza. Pelo estilo de jogo, acho que até o Matheus Sávio seria melhor que o Vinícius Júnior. O Matheus Sávio deu uma sumida depois com o Rueda, não foi? O Zé Ricardo usava muito ele. Ele vai jogar agora, ele jogou assim. Eu acho que o Matheus Sávio ou o Paquetá seria até mais útil que o Vinícius Júnior no jogo de hoje, cara. Porque pelo estilo de jogo, não é nem só pra hoje, eu acho que Vinícius Júnior e Berril juntos não me agrada, sabe? Eu acho que um jogador no estilo que trabalha melhor a bola do que no coletivo do que no individual, como é o Paquetá, como é o Matheus Sávio, como é o Conca, como é o Ribeiro, enfim, é muito mais útil pro time do que um Vinícius Júnior, que é mais no drible, ou o Berril, que é mais na velocidade. Eu não entraria pro jogo, principalmente pro jogo de hoje, com esses dois. Eu acho que é o Berril ou o Vinícius Júnior. Não, entre Berril e Vinícius Júnior, eu tenho certeza que ele vai de Berril. Agora o problema é outra ponta. A preocupação é outro lado. Pois é. Na outra ponta, a gente já tem um ponta de velocidade, de mais individual. Eu iria com um cara que sabe trabalhar melhor, que pensa melhor com a bola. Vamos dar esse termo assim, que tem agora essa onda dos pontas burros, pontas inteligentes. Eu iria com alguém que trabalha melhor, que pensa mais o jogo. Eu acho que botar dois caras que não sabem. Mas aí tem a questão do... Você pega o Diego... Acho que o Trauca aí, ele encaixa mais porque ele já tem um entrosamento com o Guerreiro. Ele é muito bom ofensivamente. Eu acho que seria menos arriscado você entrar de Trauco do que de Gabriel ou Conca. Conca seria mais para pensar. O Trauco seria mais para jogar. Cara, o Conca eu ainda acho mais arriscado ainda. Não, mas o Conca foi um exemplo que eu dei de extremo de preferir o Conca ao Gabriel. Não, sim, mas hoje eu tava conversando com os amigos, eles falaram a mesma coisa. Eu acho muito arriscado não por ser o Conca, mas por a gente não ter utilizado o Conca ainda. Sim. Aí o Conca ainda não jogou praticamente, né? Não teve. Eu acho que o Conca, sou sincero, acho que o Conca merece um programa só pra gente debater o Conca, cara. Acho que, sinceramente, cabe. Mas se for, a gente não vai ter muito o que falar, né? Não, é só análise em geral, mas eu acho que o Conca ainda pode ser utilizado. O Conca, enfim, dá pra fazer mais. Por que o Conca não está sendo utilizado? Tem vários motivos. Dá pra fazer um programa só sobre ele, né? Porque se a gente for ficar aqui falando de Conca, a gente vai perder o programa inteiro, cara. Verdade. Mas então, pra gente começar a fechar aqui. Lembrando que a gente ainda não sabe o resultado do jogo. Se você tá ouvindo esse episódio depois da quarta-feira, você já sabe de tudo que aconteceu. Ou a gente tá chorando, ou a gente tá muito feliz. A nossa expectativa... Vamos falar agora a nossa expectativa para o jogo. Nick, manda a sua. Você tá falando ou a gente vai estar muito feliz ou vai estar triste, a certeza que de alguma forma a gente estaremos bebendo. Esse que é o ponto. Eu vou até desmarcar o meu dentista na quinta-feira, pra não ter problema. Eu vou estar comemorando. Olha a referências. Referências everywhere. Cara, a minha expectativa é título. Eu sou sincero, eu não tô tão... como é que eu posso explicar? Eu não tô na vibe de vocês de preocupação, cara. Como eu disse, em outras alturas dessa mesma competição eu estava mais preocupado, mais duvidoso. Até porque não tem pra onde correr. Hoje, acabou hoje. Então, não ganhar paciência. Chegamos até aqui, ganhamos hoje, campeão. Então, não tem pra onde fugir. Finalíssimo, acho que a preocupação até em fases anteriores já acaba sendo maior. É óbvio que o coração tá na garganta pedindo pra sair pela boca. O nervosismo tá. Mas a preocupação em si já foi maior contra o Botafogo, por exemplo. Eu acredito em título, acredito em grande atuação, em calar a boca de todo mundo que já disse que nem deu o título do Cruzeiro, essas coisas assim. Eu acredito que a gente tá no caminho certo, dá pra... Teve um avanço nos últimos jogos, uma melhoria. Eu acho que a gente tem muitas condições de tirar
Você acredita que a partir de agora a gente vai ter que mudar a letra do hino do Flamengo, da música do Flamengo? Depois eu dou uma sugestão de como pode ficar. Eu preferia a do Copa do Brasil ter mais de 3. Encaixa mais bonitinho. Exatamente, é esse que eu ia sugerir mesmo. Ana, qual é a sua expectativa? Eu já estive mais preocupada. Assim, o primeiro jogo ali eu tava até muito tranquila, eu tava até preocupada porque eu tava muito tranquila. Depois daquela semana veio vindo os resultados meio ruins, as atuações ruins, aquilo lá foi me preocupando muito, porque eu falei, cara, é o momento errado da gente estar vivendo essa baixa. Verdade. Mas o jogo da Chape, ele veio pra me dar aquela coisa assim, cara, esse grupo entendeu que é decisivo, que a gente precisa disso, que eles precisam tanto quanto a torcida, para provar para a torcida. E eu acho que uma coisa que ficou muito legal e que eu sei que a gente flamenguista sabe que dá certo é quando a torcida abraça o time. E na Ilha a gente viu isso, a torcida abraçou tanto o Muralha no jogo contra o Sport, abraçou o Diego, que está vindo de um momento ruim agora na substituição. Então a torcida entendeu que o papel dela é apoiar, de longe ou de perto, enfim. E quando tem esse casamento é meio difícil parar o Flamengo. E também o oba-oba do lado de lá tá meio grande, já do Thiago Neves do Maracanã, do dentista. Eu já vi jornalista fazendo texto pronto sobre o Cruzeiro campeão. Então acho que o peso maior tá do lado de lá. Se eles não fizerem uma boa partida, o peso maior tá lá. E eu acho que vai ser um jogo meio primeiro jogo, puxado. Né? Entendeu? Tipo, o Cruzeiro, na verdade, ele teve quase nenhuma chance. E o gol foi um gol do Thiago, porque não era para ser gol aquela jogada de maneira nenhuma. Verdade. E aí eu acho que essa pressão tá caindo maior pro lado do Cruzeiro, isso pode ser bom. Acho que o Muralha pode impressionar e outra coisa boa também foi a gente ter atuado tão mal contra a Chape, porque aquilo incomodou muito o Rueda. Foi nítido que aquilo incomodou muito o Rueda. Então ele também veio para ajustar. Então acho que tá no momento certo, acho que vai dar certo e tô muito nervosa. Não sei direito o que achar, mas eu acho que tô sentindo que é. Eu vou só complementar o que ela falou, né, sobre a pressão toda do Cruzeiro e tudo mais. O Cruzeiro joga em casa, vai ter o apoio da torcida vai empurrar o time para esse título, vai tentar levar o time nas costas, mas se der 20, 30 minutos do primeiro tempo e o Cruzeiro não jogar bem, for dominado em campo, porque a gente sabe que nos primeiros minutos vai ter aquela pressão inicial, mas se não render nada e o Flamengo começar a equilibrar o jogo, começar a ir pra cima, começar a criar chance, a pressão a favor do Cruzeiro vai ficar toda contra ele. A pressão maior pra lá pode bagunçar muito. E eu quero falar uma mensagem para o torcedor do Flamengo, principalmente alguém que estiver ouvindo que irá ao Mineirão hoje. Eu gostaria muito de pedir o seguinte, cara. Exatamente. Pedir o seguinte: se ele botar o Gabriel pra jogar, se ele botar o Marcos Araújo, o Vaz, quem ele botar, apoia, cara. Porque é o Flamengo numa final de Copa do Brasil. É o Flamengo jogando uma final de Copa do Brasil, podendo ser campeão. Os 11 que entraram em campo vão representar o Flamengo em campo. Eu falei isso na quarta. Eu falei isso contra o Botafogo, que foram colocar o Marcos Araújo, a galera começou a criticar lá no pré. Eu falei, gente, hoje é Flamengo. Não interessa quem tá ali dentro, é jogo decisivo, vambora, é título. Exatamente. E quem tiver vai levantar essa taça. Exatamente. O Flamengo jogando na final, Flamengo dentro de campo numa final, seja qual for a competição, cara, a gente não tem que olhar pro nome que tá nas costas e sim pro escudo que tá na frente. Vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Eu falei isso no resenha que eu participei do Coluna do Flamengo, pra quem acompanha. Eu participei no primeiro jogo da final. E o Rueda entrou com o Marcos Araújo. O pessoal ficou na live lá no chat falando, Marcos Araújo pode estragar o jogo. Eu falei exatamente isso, cara. Hoje não é jogo pra criticar ninguém. Vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Se tá ali, ele tá no Flamengo porque tem condições. Hoje não é dia pra gente criticar ninguém. É dia de Flamengo, é dia de. Só discorda a questão de ter condições, viu? E a música também, da música que vocês estavam falando, tem a música do Brasil. Eu vi um falando que é a Copa do Brasil eu sou tetra e brasileiro hexa. Também dá uma rimadinha mais ou menos. Pô. Eu só digo 2 nomes para essa final. 2 nomes que tem chances de ser os caras dessa final. Não me decepciona. Berrio e Guerreiro. Tá lá, meu homem. Ajudou os dois a Ele puxou o saco dos dois ao mesmo tempo, só porque ele sabe que eu escrevi uma coluna. Ele sabe que eu escrevi a coluna do 11 milhões.
Não. O Gonzaga sabe que eu disse que o Berril vai fazer o gol do título. Pra mim são os caras que podem fazer toda a diferença nesse jogo. Berril pela garra e Guerreiro por conseguir prender o jogo lá na frente e vai distribuir jogadas, vai fazer o Flamengo jogar de uma forma diferente do que jogou. Então, pra mim, esses caras que tem chance de trazer esse título pra gente, por mais que eu esteja com medo, por mais que eu esteja preocupado, pra mim, esses são os caras que tem que fazer diferença, não só deve, como tem que fazer diferença pra trazer esse título pra gente. Até porque a parte defensiva do Cruzeiro no primeiro jogo foi fraca, a parte defensiva do Cruzeiro fraquíssima. Um Guerreiro ali vai dar muito trabalho. O impressionante é que eu falei aqui nos bastidores do programa, o pessoal não ouviu porque a gente não tava gravando, mas eu falei que eu ia ensinar o Gonzaga a puxar o saco melhor, ele aprendeu rapidinho. Aprende rápido, moleque. Aprende rápido, foi pelo moleque. caminho certo. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br